Nessa segunda parte, nós vamos apresentar os arcos faciais. Aqui nós temos dois tipos de arcos faciais, todos dois de transferência. Esse arco facial é o arco facial que é usado no articulador do tipo Whip Mix, que nós apresentamos na aula anterior. Esse arco facial, para a gente se entender mais tarde, nós temos o arco facial propriamente dito, são essas duas partes aqui, que é presa numa barra transversal por dois parafusos, que desde já nós já prevenimos que o operador não deve apertar muito o parafuso. Você aperta, faz uma ligeira pressão digital, só para ele ficar firme. Lembrando que são peças de alumínio, nós não devemos fazer muita força. Preso nessa barra transversal, nós temos dois parafusos que permitem localizar o garfo na boca do paciente. Esses dois parafusos nós chamamos de parafusos localizadores. Esses dois parafusos permitem que esse garfo vá para frente e para trás, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, e girar da maneira que quiser. Ou seja, esse garfo ele pode registrar uma posição que é a posição da arcada superior no paciente de maneira espacial, da maneira como ela se encontra na boca do paciente. E através do aperto dos parafusos nós transmitimos essa posição para o articulador. Essa é a função primordial do arco facial. E tem uma outra peça que chama-se nasion, relator nasion. Esse relator nasion ele é preso na barra transversal e essa peça móvel ela vai encostar exatamente no nasion do paciente, próximo à sutura nasal, a sutura dos ossos próprios do nariz. Esse nasion ajuda a fixar o arco facial no rosto do paciente por 3 pontos. Essas duas extremidades são chamadas de olivas. Essas olivas entram nos meatos acústicos externos. É recomendável o paciente ficar sempre segurando esse arco facial com a ajuda das suas mãos para que qualquer movimento do operador não vá machucá-lo nessa região tão delicada. Tem 2 pontos nos meatos acústicos mais um ponto no naso. Então o arco facial ele obtém uma estabilidade. Obtendo essa estabilidade, o operador vai, afrouxa os 2 parafusos e localiza o garfo na posição da maxila. Apertados os 2 parafusos, ele vai transmitir essa posição do arco facial para o articulador, que nós vamos fazer numa aula seguinte. Esse aqui é o arco facial do articulador que nós apresentamos, o articulador não Arcon, nesse caso aqui o da Gnatus. Ele tem as mesmas partes, ele tem mais uma protetora auricular aqui, e para encaixar o arco facial no articulador é usado essas 2 pontas metálicas. Para usar no paciente ainda tem uma ponta metálica que nesse momento não está aqui, é uma ponta arredondada de resina dessa mesma cor, que pode ser esterilizada e para ser colocado no meato acústico. Aqui também tem um mecanismo localizador, o garfo é similar. E esse aqui é o relator nasion, que ele é colocado também nessa posição e é fixado aqui. E nesse caso, esse relator nasion, ele localizado e o operador aperta por esse parafuso. Então esses dois são os 2 arcos faciais dos articuladores semi-ajustados. Além desses arcos faciais, que são chamados de transferência, por que isso? Porque eles transferem a posição da maxila para o articulador e também medem a distância intercondilar. Então eu vou transferir essa distância intercondilar para o meu articulador. Como que eu vejo essa distância intercondilar? Observem uma marcação no arco inferior. Numa distância intercondilar pequena, ela vai variar daqui até aqui nesse traço. Numa distância intercondilar média, é quando o traço coincide com o de cima até coincidir com o outro de cima. Então, daqui até aqui é a distância média.
Quando ultrapassa esse risco de cima, já a distância é grande. Então nós podemos observar entre as olivas, aqui, uma distância pequena. Olivas, nós variamos desde uma distância muito pequena, a partir daqui até aqui é uma distância média, e a partir desse ponto para diante a distância é grande. Eu estou acompanhando o tracejado aqui, daqui para cá pequena, daqui até aqui média e daqui para diante grande. Obtido esse registro no paciente, nós levamos esse registro para o articulador, ou seja, aqui eu tiro esses dois parafusos no ramo superior e coloco nenhum espaçador se for distância pequena, um espaçador, que é essa peça daqui, se for distância média, um espaçador de cada lado e dois espaçadores desses de cada lado se for distância grande. Em relação a isso, nós temos uma variação no articulador BioArt no vídeo seguinte.